Estamos aqui na sequência falando sobre espiritualidade e hoje o tema é muito especial porque nós vamos falar sobre adoração. Estamos desenvolvendo então temas de neuroteologia. Eu sou Marcela Couto, eu sou professora e tenho me dedicado a essa área. Eu também atuo no consultório recebendo pacientes com sintomas relacionados à reabilitação neurológica. Eu trabalho com neuromodulação e eu associo então técnicas como a meditação, como a oração e outros temas relacionados à espiritualidade, para ajudar os pacientes e para enriquecer aí a rotina em função de um objetivo relacionado à neuroplasticidade. Nós sabemos que, por definição, a espiritualidade ela não está ligada à religião, mas a religião é uma ótima formação que nos estimula e contém rituais e práticas diárias que nos ajudam a desenvolver a espiritualidade, que é o desejo e a motivação de viver mais, com mais intensidade, ter vontade de viver, certo? Vamos então para a nossa aula sobre adoração e o que ela faz para o cérebro. Você que está aqui conosco e não tem formação cristã, nós vamos falar muito sobre conteúdos relacionados à atmosfera cristã, mas seja bem-vindo, porque a adoração, se você descobrir como ela funciona, como ela pode impactar a sua saúde, você não vai ser mais o mesmo. Seja bem-vindo, fique aqui conosco e traga esse presente para dentro da sua vida. Não abra mão de exercer essa prática de adoração. Para quem está aqui e já ouviu sobre oração e meditação, vai entender que essa aula é quase que uma sequência do que a gente já falou, que muitos conceitos que nós estamos falando aqui já foram dados em aulas anteriores. Então dá uma passadinha depois nas outras aulas, que tudo vai fazer muito mais sentido, porque a adoração, ela não vai ser comparada com outros temas, mas ela vai trazer muitas coisas do que a meditação e a oração fazem. Então ela é como se fosse a mistura das duas possibilidades numa experiência muito profunda. Vamos ver então que a adoração tem como definição a definição mais simples, certo? Como a manifestação de amor de maneira extrema. Geralmente se refere a atos específicos de devoção e honra. Nós associamos o termo adoração como uma reverência. Então nós temos a figura de um rei e nós temos ali o ato de prostrar-se, essa prostração e reverência a alguém que tem autoridade. Esse é um princípio básico de adoração. Admirar com paixão e conferir a razão da própria existência. A contemplação, você contemplar algo que é único, algo que vai trazer plenitude, algo que você vai admirar e que você vai elogiar. Vem de um termo hebraico que está relacionado a beijar a terra, beijar o solo, inclinar-se totalmente a alguém. Latreia também é um outro termo vinculado à adoração na Bíblia, que vai se remeter a atos de serviço, veneração, dedicação extrema, dedicação diária. E para facilitar a inferência de alguns dados que eu estou trazendo aqui, porque nós trazemos artigos científicos, como nas outras aulas, para falar sobre esse tema, nós vamos nos fundamentar aí na ciência e para facilitar aí um pouco o processo do que eu estou trazendo mais à frente, a gente pode fechar aí com a seguinte definição. A adoração é um estado intenso de rendição, em que o foco está direcionado à exaltação e à dependência e louvor a Deus, onde o seu espírito, o seu corpo e as suas emoções estão em comunicação com o Espírito de Deus. Então nós estamos falando de relacionamento e comunicação. E nós temos aí na Bíblia vários passagens, vários termos que estão também definindo a adoração. E nós podemos ressaltar exemplos do uso dessas palavras que estão relacionadas à adoração em fragmentos de Gênesis, Salmos, em que invocar o nome do Senhor, clamar ao Senhor, levantar nossa alma ao Senhor, buscar ao Senhor, aproximar-se do trono da graça com confiança, chegar-se perto de Deus. São termos, então, que vão definindo aí a adoração, que é um estado momentâneo, mas também é aplicado no dia a dia, é o resultado de um estilo de vida, mas é algo que precisa ser intenso, que precisa ser intencional. Um texto que nos ajuda muito a definir essa intenção da adoração, ou esse fragmento do que é a dimensão infinita do que é adoração, e literalmente infinita, porque quando nós falamos de adoração, a gente também está falando da conexão com aquilo que é eterno. Então, alguém que se movimenta em adoração, ela está experimentando algo que é atemporal, e que está se remetendo
a eternidade. E nós sabemos que nós temos uma sementinha da eternidade plantada no nosso coração. E muitas vezes o senso de solidão, de vazio, está porque essa sementinha não está alimentada. E se nós praticamos e reservamos tempo na nossa vida para se dedicar a coisas que são eternas, muitas coisas dentro de nós são resolvidas. Que acontece no corpo, na alma e no espírito, que nos remete a algo atemporal e que está relacionado com o render-se, com o prostrar-se e declarar que há autoridade, grandeza, alguém que quer se relacionar conosco, mas alguém que também faz parte do eterno e do divino e que ressignifica a nossa vida. O que essa movimentação intensa gera na nossa vida? Aumento da percepção sensório-motora, promove memória e criatividade, empatia e entrega, intensidade, entrega ao outro, resistência, depressão e ansiedade, além dos efeitos sobre o sistema cardiorrespiratório, porque ela é uma reguladora da frequência cardíaca e contribui também para que a pressão arterial esteja controlada. E nós temos aqui o artigo que ele foi assinado por Michel Lidke, e esse autor ele faz algo muito interessante que nós vamos tratar aqui. Ele fala sobre os benefícios neurofisiológicos da adoração. E ele coloca para nós que a adoração é um convite feito lá em Hebreus 13:15, em que aquele que crê é convidado a oferecer o corpo em sacrifício de louvor continuamente. Esse continuamente nos dá a definição de que a adoração é algo que resulta na vida, é o fruto da vida, porque ela é contínua, constante, mas ela também se define como potência e capacidade, em que você coloca toda a sua inteligência, toda a sua energia, toda a sua experiência e toda a sua dedicação. A ciência aceita hoje as experiências espirituais, utilizando esse termo do transcendente, certo? Então, a adoração é algo que transcende aquilo que está aqui, identificar, que a gente pode ver, e ela vai além do que a gente pode sentir. Então, não é uma experiência que você somente sente, né? Não é uma sensação, é uma experiência que gera mudanças no seu cérebro, no seu corpo. Além do aspecto do comportamento religioso e em comunidade, a adoração também é uma experiência pessoal, que por vezes pode ser comparada à meditação e à oração, mas os seus efeitos fisiológicos não são exatamente os mesmos. Quanto mais intencionalidade, menos abstração. Ou seja, aí a gente chama atenção pelo seu aspecto sensório-motor. Nós temos aí, quanto mais claro for o que está sendo comunicado, mais real é a experiência. A adoração é um evento físico, acolhendo-nos inteiramente na palavra encarnada do Evangelho, na realidade daquilo que foi nos dado na palavra. E como ela pode ser espiritual? Já que nós estamos falando de emoções, de corpo, não só do espírito. Como ela pode ser uma experiência espiritual? Nem todos adoramos da mesma maneira, mas na adoração cristã, o envolvimento emocional na adoração reflete a manifestação de Deus, ao mesmo tempo abençoando e transformando nossos cérebros e corpos criados, a alma e o corpo submetidos ao espírito. Então nós temos aí, como na meditação, a alma e o corpo estão submetidas ao espírito, porém na adoração, a emoção é algo que sobressai. A rendição, onde posso silenciar a minha mente e o meu corpo para ouvir e sentir o toque do Espírito, nos moldando e nos respondendo, se comunicando conosco. Então, a gente vai entender que o nosso espírito se conecta com o Espírito de Deus e há uma comunicação diferenciada no sentido de dizer e reconhecer quem Deus é, a nossa dependência e qual é o significado da presença de Deus em nós e o que nós somos a partir disso. Esse estudo sobre a neurofisiologia, ele vem então desenvolver um estudo de caso, em que o objeto do estudo, a pessoa estudada, é Jó. E o autor vai dizer sobre as experiências que Jó viveu. O Jó foi um exemplo de fé, um exemplo em que ele passou por provações, e o autor vai defender a ideia de que se Jó não fosse um adorador e não tivesse adoração constante na vida dele, ele simplesmente não teria conseguido conviver com tudo que ele conviveu, emocionalmente e fisicamente. Jó tinha um hábito específico, o da adoração contínua. A adoração é um mecanismo que induziu a resposta de Jó, que manteve vivo e ainda pode ter os mesmos efeitos robustos no contexto atual. Ou seja, o que Jó vivenciou
você pode vivenciar diante das suas dificuldades. Você pode vivenciar diante do seu caos. É possível, não é algo irreal. É a palavra que é vivenciada em nós. A resposta de Jó é apropriada para o luto e seu contexto cultural. Então você reveja lá a história de Jó e você vai ver que ele opta pelo seu costume, pela sua cultura. Ele vai fazer coisas que todos os outros judeus faziam, porém, ele vai ser fiel na sua adoração. Esse hábito modula as reações e a forma com que o ser humano vivencia, reage e supera as dificuldades. E qual é a neurofisiologia disso? O fato de Jó não ter infartado ou a depressão ter consumido seus ossos foi porque suas vias de regulação que envolvem a dopamina, o sistema límbico e o lobo frontal foram blindadas pela prática da oração. Ou seja, o primeiro efeito, então, constatado aqui nesse raciocínio desse pesquisador é que Jó teve os seus mecanismos de defesa aguçados por conta da prática diária da adoração, a prática constante da adoração. A adoração como um meio de regulação emocional e cura. Então nós vemos que Jó conviveu não só com a perda dos seus filhos, com a perda do que era material, e vendo sua vida se desmantelar, perdendo o apoio da sua esposa, dos seus amigos. Ele sofre em todas as direções possíveis e ele também é acometido de doença que vai dar aí sequelas na pele e inflamação, dor. E em relação à cura, né? Deus, como Pai atencioso, está sintonizado com aquelas alegrias e emoções, perdas e dores, chamando-as à consciência, dando-lhe sua voz e despertando em nós uma sensação de plenitude. Ou seja, essa plenitude, essa paz que está de forma definitiva reinando sobre as nossas emoções, sobre as nossas alegrias e dores, sobre as nossas frustrações, sobre tudo que a gente passa, essa referência ela é inabalável. Então tudo torna-se mais fácil e há uma resistência que pode ser refletida nos nossos níveis de saúde. Quem vê e ouve as tristezas mais profundas das nossas vidas, aquelas que atingem profundamente o nosso ser, mais do que as palavras podem expressar, quem consegue ver e acessar isso? Nós e Deus. Em relação ao estudo de Hogg, é um estudo que ele vai falar sobre teorias do neurônio espelho. O neurônio espelho ele é muito especial dentro do processo de adoração, porque são áreas do cérebro em que nós podemos identificar aí a modulação da empatia, da capacidade de você entender o outro, da capacidade de você se contagiar com os sentimentos do outro. Ou seja, a capacidade de você imitar o outro. Um exemplo aqui, típico de processamento de neurônio espelho, é quando você está perto de alguém que está vomitando e você tem aquela ânsia de vômito também, um mecanismo quase que reflexo, contagiante, graças aí ao sistema de neurônios espelho, a capacidade de você se contagiar com o outro positivamente ou negativamente, certo? E esses centros que estão relacionados ao sistema de neurônios espelho, eles também estão relacionados com a modulação da emoção. E então isso justifica o porquê a emoção é uma chave muito profunda dentro da adoração. Por causa dos neurônios espelhos, nosso corpo imita naturalmente o que o olho observa. Se considerarmos o contexto da adoração, a nossa expressão e forma de interação, a nossa entrega, molda-nos poderosamente e conecta-nos uns aos outros. Então, quando nós estamos falando de neurônio espelho, nós estamos falando de conexão. E quando estamos falando de adoração, nós também estamos falando de conexão. E aqui a gente pode destacar uma coisa que é interessante, que a gente vê acontecer. É que quando há uma postura específica de quem está liderando a música e o louvor, em que a pessoa, por exemplo, está rendida com os braços erguidos, a hora que você vai olhar a plateia, a maioria das pessoas estão replicando a mesma postura, a mesma atitude, por causa dos neurônios espelho. Considerando as outras culturas e as outras religiões, nós vamos colocar como referência, então, o cântico, que está muito relacionado à meditação e que é um meio termo entre a adoração associada à música. Nós tendemos a associar a adoração com a música, porque a música é uma grande facilitadora da adoração, por conta dela motivar aí gatilhos emocionais de uma maneira ímpar e por ela nos colocar aí em ativação com esse mecanismo de neurônio espelho, ou seja, você está fazendo isso sendo levado, sendo motivado por uma letra, por um tema, por
conceitos específicos, por melodias específicas, que todo o conjunto de motivação vai permitir que você chegue a essa experiência intensa, que não é dependente da música, mas a música está especialmente associada à experiência da adoração. Mas numa próxima aula nós iremos falar sobre o efeito da música, que não é a nossa questão aqui nessa aula, mas deixando então destacado a associação da adoração com a música, certo? E nós temos variadas situações, e aqui eu vou trazer a referência de um estudo que observou pessoas enquanto elas liberavam um som musical e um cântico feito quase que espontaneamente, um cântico alto, e que remete aí a coisas específicas, como o sacrifício de Jesus para nos salvar, por exemplo. Então, nesse contexto, nós vamos perceber que a contemplação e a adoração religiosa, nessa via de experiência, irá modular áreas importantes do nosso cérebro. E nós vemos que oscilações em ondas delta irão acontecer. Essas ondas delta são ondas que são geradas por áreas específicas do nosso cérebro, que estão relacionadas ao sono profundo. Ou seja, quando eu me relaxo e eu começo a cantar, começa a sair um novo cântico dos meus lábios, algo novo começa a gerar em mim, e eu me conecto, o meu espírito se conecta ao Espírito de Deus, e essa comunicação vai promover, então, um grande relaxamento, e vai promover também alteração na atividade cardíaca, e vai refletir na respiração, e vai gerar aí muitos resultados de bem-estar e saúde. Esse processo não se deve a nenhum processo associado à aprendizagem e linguagem, como na oração, por exemplo. Então, esse processo se diferencia, e o autor vai dizer que ele se dá por causa da associação aos sentimentos de esperança, alegria e expectativa em relação à eternidade e diminuição da cognição auto-orientada, que é o que nós estamos chamando da rendição. Calma, relaxamento, paz, aumento de foco, atenção e controle emocional, qualidade de sono são benefícios da adoração. E nós vamos ver nesse estudo em que mediram qual era o lugar que estava muito ativado enquanto alguém praticava. E eles viram que todas as pessoas que foram medidas tinham uma área em específico que estava muito ativada. E esta área é uma área chamada de córtex cingulado, que é uma área do cérebro que está acesa quando as pessoas estão tendo esse tipo de experiência de adoração associada ao cântico religioso. E eles viram que basta 15 minutos por dia para que haja manutenção dos efeitos da adoração. E esse córtex cingulado, ele é muito importante. Então, qual é a importância dele? Nós vamos ver no contexto de lesão que o córtex cingulado, ele está relacionado a transtornos de humor e aprendizagem. Ele também está relacionado a funções cognitivas como atenção e diferentes tipos de memória. Memória visual, memória de trabalho, memória episódica. E seu menor funcionamento, a hipoativação dessa área está associada à ansiedade, agressividade e apatia. Nós vemos que a sua degeneração é comum em demências associadas à doença de Alzheimer e ao processo de envelhecimento. Então nós temos aqui algo muito especial. A adoração modula um centro específico de controle, de aprendizagem, de depressão e ansiedade, e algo que pode gerar longevidade, impactar a sua memória e impactar aí até o aparecimento de doenças como Alzheimer. O canto religioso, como uma prática baseada na fé ativa, se sobrepõe à meditação e à oração, segundo esse autor. Ele diz, então, que o fato de você ter o canto e essa prática envolver um contexto de paixão e sacrifício, e você ser ativado por esse contexto, ou seja, ser induzido a um tipo de experiência, pensando nessa inspiração, por exemplo, como de Jesus na cruz. Isso seria um prime afetivo, ou seja, é um gatilho emocional, afetivo, que vai ajudar você a encontrar o foco. Diferente da meditação, em que você silencia suas emoções,
você então vai vivenciar as suas emoções de uma forma muito saudável e positiva, em função de algo que é eterno, de algo que é transcendente, e a partir daí você vai ter o seu foco diferenciado, a concentração aumentada por essa via que envolve a emoção, que envolve a movimentação afetiva. E nós temos então como exemplo Davi. Davi foi nosso grande o grande adorador, a nossa grande referência de adoração. E nós vemos, toda vez que a gente pensa em Davi, a gente vai pensar em adoração, a gente vai pensar em dança, a gente vai pensar em um novo cântico, que vai vir de encontro com esse estudo que explorou o cântico religioso, né? Você gerar sons durante a sua devoção. E nós vamos ver, então, particularidades, pensando aqui em Davi. Vai falar, é uma revisão sistemática que vai falar sobre esse ato de cantar cânticos espirituais sobre a saúde mental. Nós vemos então que esse cântico vai gerar de forma expressiva saúde mental. O canto e o movimento gera esperança, motivação de vida, qualidade de vida. Dança de louvor sugere um conceito de meditação dinâmica. Então, esse autor vai dizer, então, que essa movimentação, essa dança que expressa algo ao eterno, ela pode ser, então, considerada uma meditação dinâmica. Olha que coisa interessante. Então, dá uma corrida lá na aula de meditação e veja como você pode associar, então, essas duas ideias em prol da sua saúde. Quando o seu filho morreu após o período de doença, o Davi imediatamente se levantou do chão, depois de um período de jejum, depois de toda aquela coisa cultural que a gente sabe que acontece, pano de saco, jejum, tristeza, pranto. Ele se levanta daquela condição, ele se lava, ele se perfuma, ele muda suas vestes e ele vai até a presença de Deus e se prostra. Enquanto ele podia pedir pela vida do filho, ele estava ali, naquela agonia e sofrimento profundo pelo filho. Mas quando ele vê que Deus determinou a morte e que ele se vê respondido, recebe um não de Deus, ele se refaz. As pessoas que estão ao seu redor não entendem nada. As pessoas se espantam com a atitude dele conseguir se renovar e se apresentar diante de Deus em adoração, agradecendo a Deus por aquele resultado, mesmo que indesejado, sabendo que ele era Deus e que ele é soberano. E isso gera saúde. A música envolve os sentidos, o corpo e a criatividade dos adoradores. Tanto em revelação como em resposta, a adoração deve envolver toda a personalidade do homem, o corpo e os sentidos, pensamentos e palavras, movimento e ação, como também o ouvir e o entender. O entusiasmo da música e do sacrifício de louvor é que adoradores podem expressar com todo o seu coração. A palavra de Deus diz para a gente adorar a Deus de toda a nossa alma, de todo o nosso corpo, de todo o nosso entendimento, tudo que há em nós. Ou seja, isso sugere que a gente precise de um tempo de qualidade para isso. Às vezes nós temos a intenção da adoração e assumimos a adoração como estilo de vida e ela deixa de ser intencional. E nós acreditamos que estamos vivendo uma adoração sem colher os frutos da adoração na nossa vida. Então, vendo o quanto ela faz bem para a saúde, entendendo o quanto essa prática é algo precioso que Deus deixou para nós, é algo desejável por Ele. Quando Ele faz o homem pensando nesse relacionamento profundo, nessa comunicação. Por isso nós temos a semente da eternidade, porque é em função de um relacionamento. E quando nós assumimos os conceitos equivocados em relação à adoração, nós deixamos de vivenciar esses efeitos. A nossa vida blindada e deixando de ser impactada pelo estresse, pela tristeza. Nós abrimos mão de sermos resistentes, o sistema imune resistente, porque nós não praticamos a adoração como ela deve ser feita. O desejo do meu coração, você em contato com esse material, é que você não abra mão desse recurso, não abra mão de que a sua vida seja plenamente impactada. A saúde não só do seu corpo, não só do seu sistema cardiorrespiratório, não só da sua mente sendo renovada, mas também você alimentando a eternidade no seu hoje, no seu agora. Esse é o meu desejo para você. Obrigada por ter ficado aqui. Assista as outras aulas e até a próxima.